Olá, pessoal. Eu sou Renata Lima dos Santos, do RU 2090302. Estamos aqui hoje para a nossa quinta live com o tema A Inclusão no Ensino Médio, do curso de Pedagogia do Polo de Limeira, Uninter Faculdade. Eu sou Cláudia Virgínia Gomes de Moraes, do RU 288757, do Polo de Limeira, da Uninter, e faço pedagogia. Eu sou a aluna Daniana, meu RU é 288738, faço curso de pedagogia da Uninter Polo Limeira. E hoje nós estamos aqui para dar continuidade em mais uma live no nosso tema Inclusão no Ensino Médio. E estamos trazendo aqui a Simone Batista, que ela é mãe do Felipe, que possui necessidade especial. E ela vai falar um pouquinho dela, da vida dela para a gente também, e das experiências dela como mãe do Felipe, né? E a formação dela, tudo que ela faz também, tá? Pode falar, Simone. Olá, meninas. Boa noite, pessoal. Eu sou a Simone, a mãe do Felipe, uma criança de 10 anos, linda, maravilhosa, especial, possui uma deficiência, né, tanto física quanto cognitiva. E eu precisei, né, além de ser mãe, ser uma profissional para poder ajudar ele. Também sou formada em pedagogia, né, tenho pós-graduação em autismo e doenças globais. E estamos aí para responder as perguntas. Agora, nós vamos passar a palavra para a Camila se apresentar hoje, a Camila Albino, que também é nossa convidada novamente hoje. Boa noite. Boa noite, Camila. Tudo bem? Eu sou a Camila, sou professora do Felipe na Escola Dulcídia. A minha formação é Pedagogia e Artes Visuais, e as minhas especializações é em Neuropsicopedagogia, Educação Especial Inclusiva, Deficiência Intelectual, Psicomotricidade, Arte Musical e ABA. Eu estou cursando esses últimos dois. Vamos começar agora com as nossas perguntas para a mamãe Simone. Seja muito bem-vinda, Simone. Desde já a gente agradecemos a sua participação. E da professora Camila também. Muito obrigada. Eu que agradeço. Simone, como foi o nascimento do seu filho e como e quando você percebeu que ele era uma criança especial? Bem, Renata, o nascimento do Felipe, né, a gravidez em si foi tranquila, mas logo no nascimento, né, a minha bolsa rompeu com 32 semanas, ainda estavam faltando algumas semanas para, né, o dia marcado, né, que teria que ser uma cesariana, pois eu já vinha de um parto complicado anteriormente, né. E a gravidez ocorreu tudo bem, mas aí teve o rompimento da bolsa, né, uma infecção, que também é muito importante as mães observarem isso, uma infecção urinária aos 7 meses, né, onde o Felipe já nasceu com essa bactéria, né, que começou a comprometer ele já na barriga. E nessa ida minha ao hospital, fiz uns exames, né, corriqueiro, e onde eu fui informada que o Felipe estava dando parada cardíaca na barriga, né, então precisaria tirar o Felipe com urgência. Então, o nascimento dele já foi um pouco, né, tumultuado, né, por conta disso, ele ficou na UTI, mas, assim, na minha cabeça de mãe, eu nunca imaginei, né, que dali, né, surgiria algo, né, assim, além, né, eu acharia que ele ia sair daí, ia normalzinho, né, para casa, tudo bonitinho, como manda. Mas não foi assim, né, então o Felipe ficou entubado, né,
E daí, depois de um mês, saiu da UTI, foi para o quarto, vamos para casa. E no decorrer de toda essa turbulência, eu não percebi, né, que o Felipe ele não reagia a comandos simples, né, com sorrir, logo como outras crianças. E foi passando os meses e o Felipe não obedecia a comandos simples de outras crianças, né? Não, eu acho, hoje eu tenho uma visão que talvez eu percebesse, mas não queria, né, por uma dor que uma mãe sente, eu não queria que isso fosse identificado nele, né? Então, talvez por essa minha dureza, eu não quis, né? Então, eu evitava, o pediatra não tinha muito jeito para falar comigo, né? Porque que o Felipe era mole, aos 6 meses ele não firmou o pescoço, né? E, então, eu ficava meio resistente, né? Sempre aquela mãe na defensiva. E quando foi aos 9 meses, a pediatra teve que me chamar, né, para uma conversa séria, né? Foi onde eu falo assim que meu mundo caiu, né? Eu falei assim, eu tive que enxergar o que eu não queria ver, né? Falei, nossa. Aí ela começou, Felipe, mãe, você não percebeu que Felipe não firmou o tronco? Aí eu disse, não, eu não percebi, né? Eu não percebi. Aí depois eu falei, não, eu percebi, mas eu acho que é assim mesmo, né? Aquela inocência, aquele não, aquela relutância, né, pela verdade. E daí eu precisei, né, eu saí de lá muito assim, como que eu falo para você, muito decepcionada, né? É a palavra que a gente tem e a gente fala, não, ela está errando, ela está errada. O meu filho vai reagir, o meu filho não tem nada, né? Essa questão da gente colocar na cabeça que uma criança especial tem tudo e tem os normais, né? Que ele não seria normal. Então, eu, com essa visão, eu me desesperei e precisei ser ajudada, precisei para poder entender que o meu filho tinha necessidades especiais, né? Então, aí o nascimento dele, para mim, foi conturbado, né? Quando eu descobri também, foi conturbado, né? Foi quando, né, eu tive que me amparar, né? Como eu falei para você, eu tive que me tratar para poder ajudar o meu filho, né? Eu passei em psiquiatra, passei em psicólogo, porque esse primeiro contato em ser uma mãe especial é um não, entendeu? É uma coisa que uma mãe não quer. Fala, não, imagina, meu filho, então quer dizer que ele é especial como? Né? Ele não vai andar, ou ele não vai ouvir, ou ele não vai falar. Então eu ficava preocupada e eu falava, não, mas por que eu? Então, o não aceitação foi a primeira reação que eu tive nesse período. Não sei se eu respondi, eu acho que sim, né? Respondeu sim. Simone, o que passou pela sua cabeça depois da descoberta, né, do problema do Felipe, e qual foi o passo a seguir que você tomou? Então, a minha primeira reação foi, como eu falei para você, foi o não. Eu não quero aceitar, eu não, né? Mas aí veio um diagnóstico precoce, né? Que a gente fala assim, como o Felipe já estava com uns 2 anos e nada se resolvia, era igual um boneco, só mexia os olhos praticamente, né? Então ele não reagia, não sentava, né? Não falava, e era exatamente isso. E mesmo assim eu relutava. Eu ficava todo momento torcendo que ele reagisse, né? Para poder não ter que tomar, para poder não sair da minha zona de conforto, né? Que a gente costuma falar, aquele não aceitação. Então foi quando prematuramente deram um diagnóstico de PC, né? Que é paralisia cerebral. E daí, nossa, meu mundo caiu. Meu mundo caiu
eu não imaginava, foi quando eu entrei no chamado luto, né? O luto, né, é onde a mãe, né, pega toda a expectativa dela, que não tem só o luto da morte, né? Tem o luto da não aceitação, né, daquela doença. Então, eu vivi esse luto uns quase 2 anos da minha vida, né? E eu dizia, não, o Felipe, eu levava nos tratamentos, fazia tudo direitinho, as fisioterapia, conforme os médicos mandavam, mas eu vivia aquele luto. É importante ressaltar que às vezes a gente acha que porque está levando um tratamento, porque eu estou passando num psicólogo, você não vive aquele luto. Mas o luto, né, é a não aceitação, né, do que a gente se acha normal. É um sentimento, né, que te tira do natural, né, que você a não aceitar que é natural e comum, né, ter na criança, que a criança está vivendo aquele momento, entendeu? Então eu não aceitava. Então eu preferia viver nesse luto, nessa fantasia de que não vou aceitar, a qualquer momento ele vai melhorar, eu não preciso levar ele, né? Eu não preciso que ninguém me aponte que ele tem alguma coisa. Então a gente vive na defensiva, né? É um sofrimento, né? Esse luto é um sofrimento sem medidas, né? Se eu for mencionar para você o que é, eu não conseguiria expor, né, tamanho a esse sofrimento que a gente vive. Então, é onde a gente não aceita nada. É onde se diz assim, nossa, mas aquela pessoa é muito agressiva. Ela está vivendo aquele luto. Ela não aceita nenhum conselho, né, que diz para o bem, né? Ela não aceita. Então, eu vivi muito tempo, né? E quando esse laudo saiu, né, eu pensava muito, né? O que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer de agora em diante? Se ele tem paralisia cerebral, né? Nossa, vai paralisar o corpo inteiro. Então, o meu primeiro passo, né? Ouvido pela psicóloga, que eu passei em bastante tempo no psicóloga, né? Onde eu ia nos tratamentos, era Simone, vai estudar, né? Para saber como que funciona um PC, né? Mas até então eu ainda estava, né? Ele tem. Isso ficou muito tempo, viu? Nesse fantasma. Eu falo que era um diagnóstico fantasma, porque o Felipe nunca tinha fazia exames, né? Específico para detectar paralisia cerebral e não dava nada. Então eu falo para você que era um diagnóstico fantasma, né? Aí a doutora colocou na escola, sugeriu, vamos colocar ele na escola para saber se ele reage, né? Então, ele já tinha vindo da creche, sem reagir. Foi quando ele passou a ir para o ensino fundamental, né? Ele foi na Dulcídia. Foi quando eu ainda estava vivendo este luto e eu tive a oportunidade de conhecer a Camila, né? Essa pessoa maravilhosa, né? Que foi o meu primeiro contato, assim, lógico que a família, né, o apoio da família também foi muito importante para mim, mas eu falo assim, uma pessoa com visão de fora, né, que não era os médicos dele, né, e eu estava chegando naquele momento na escola e eu estou contando isso porque eu quero deixar como que foi importante o apoio, como que é importante você ter conhecimento, né, correto e o apoio necessário, né, para você desenvolver, para você conseguir seguir, né, e ajudar a criança, né. Então, eu muito fragilizada, né, eu conheci a Camila, que vários testes que fez na escola do Felipe, e era sempre a mesma coisa, o Felipe não aprendia hoje, esquecia tudo, aprendia hoje, esquecia tudo. E nessa daí, eu tinha uma outra formação, na verdade, eu sou formada em Química, né? E onde eu fui aconselhada a estudar por essa maravilhosa, né, profissional e amiga hoje que está aqui conosco, né? Ela olhou para mim, muito fragilizada, e falou: Simone, você já experimentou, com essas palavras, estudar a pedagogia? Nossa, e eu vivi
conflito dentro de mim. Eu disse, pedagogia? Nunca que eu vou fazer pedagogia. Eu sou formada em química. Nossa, eu não vou fazer pedagogia, né? Como se isso fosse uma barreira, né? E eu não aceitava. Eu lembro que a gente teve umas conversas umas 2, 3 vezes para que eu escutasse ela, para as coisas estar se complicando. As coisas vinham se complicando com meu filho, não tinha resultado no médico, nem na escola, não desenvolvia. E então eu só chorava. Nesse luto a gente só chora, entendeu? A gente está fragilizado no máximo. E ela me aconselhou mais uma vez: por que você não faz a pedagogia para poder me ajudar a ajudar o Felipe? Nossa, aí ela falou a palavrinha mágica, né? Para poder me ajudar a ajudar o Felipe, né? Então, assim, ela foi muito, muito, muito assertiva nas palavras que ela usou, né? Ela me acolheu com essas palavras dela, que eu só tenho hoje a agradecer. E eu fui para casa pensando nessas palavras, né? Confesso para você que eu fui pensando e cada dia mais eu pensei e resolvi me matricular na pedagogia. E foi quando tudo começou a andar, né? Então, assim, é muito importante quando a gente vive esse luto, essa indecisão, ter pessoas, né, com uma visão de fora que te acolha, né? Que te faz acordar de uma maneira positiva, né? Hoje, é como a gente conversa, hoje eu nem sou mais a mesma, né, Cá? Então, Não, é verdade, tipo, gente. Foi um vou tempo falar, minha amiga. assim que eu vendo a Simone hoje, né? E naquela época a gente recordando aí nesse diálogo, né? Nessa conversa, nossa, gente, quanta mudança, não, Simone? Simone chegou lá na escola assim tão tímida, tão fragilizada, né? Eu não conhecia o Felipe ainda, porque a primeira coisa que eu quero fazer é acolher a mãe. Assim que uma criança é matriculada na escola e ela tem um laudo, ou assim, está em estudo, a primeira coisa que eu faço é chamar a mãe. E assim que a Simone entrou na sala de recurso, assim, toda fragilizada, toda, né, assim, olhou para mim, falou, chorou. E naquele momento eu nem sei por que eu falei tudo isso, né? Foi tocando assim no meu coração essa necessidade. Eu fui vendo que ela tinha potencial, na época ela precisava trabalhar. Eu falei assim: olha, a prefeitura oferece vaga de estagiário. Se você fizer, né, o curso de pedagogia, eu converso com as pessoas responsáveis e arrumo aí um estágio para você. E falei, conversei bastante com ela, depois eu conheci o Felipe, que é um amor, assim, na minha vida, esse menino, meu Deus. E aí, um belo dia, eu estava atendendo uma outra criança, chega um bilhetinho, né, da Simone, que ela já estava matriculada, que agora ela queria um emprego, né, Simone? Verdade, tá. E Então, é foi, assim, muito. muito emocionante aquele momento. Falei, meu Deus do céu, que alegria, Camila, né? Vamos acolher agora. A Simone vai para a escola. E adivinha o que a Simone foi fazer na escola como estagiária? Quer contar um cuidado, pouquinho, Simone? cuidadora. Cuidadora de criança Crianças, especial. com certeza. Porque antes eu achava, né? Nossa, eu não aguento nem com o meu, né? Como que eu vou aguentar com o dos outros, né? Então eu não tinha noção da força, né? Que estava guardada, adormecida aqui dentro, né? E que precisaria, né, de um pouquinho mais, um empurrãozinho para poder esta força, né, florescer. Então eu não tinha noção, então eu falava isso, né? Nossa, eu não aguento nem com o meu, né? Como que eu vou aguentar com o dos outros? Mas foi aí a surpresa, né? Que eu me apaixonei Que pela surpresa, hein? pedagogia, pela educação especial. Ô, Camila, por isso que é muito importante
a nossa acolhida com as mães, né? Nós profissionais, porque tudo bem que a criança necessita, só que nem ela relatou que ela estava no luto, né? Que até então ela não sabia, estava perdida, o que faria com toda essa situação, né? E às vezes um olhar que nem foi o seu, mais a fundo para ela, olha como que ajudou, né? Às vezes pode passar às vezes despercebido um profissional, às vezes passa a mãe, né? Às vezes, por que essa mãe é assim? O profissional fica, ai, por que é assim? É verdade, gente. E eu falo assim para vocês que nessa fase da pandemia, A gente tem que se pôr no lugar, né? Porque a gente imaginou se a tem gente muitas tivesse. mães. Nossa, Então, geralmente é isso mesmo que acontece. Eu chamo as mães para a gente conversar. Através da anamnese com a mãe, eu já percebo aí algumas dificuldades da criança. Ela já me passa algumas dicas, né? De como trabalhar, do como é a criança. É muito importante esse diálogo. E também ali eu me disponibilizo para elas. Eu percebo se alguma tem alguma dificuldade emocional, eu já faço algum encaminhamento para o psicólogo, ou então eu tento ajudar de alguma forma, né, encorajando, ou trazendo tranquilidade, porque às vezes elas chegam muito inseguras na escola. Algumas vezes elas ficam perdidas também. Então, muitas vezes, quando elas passam pela sala de recursos, elas ficam mais tranquilas, mais confiantes no trabalho da escola. Então, essa acolhida é muito importante. Até as mães nesse ano, né, que assim, nós estamos na pandemia, esse retorno, até as mães que eu conheço já há alguns anos, eu estou chamando de volta, porque eu estou percebendo que a criança está trazendo coisas de casa. São várias mães que eu chamei de novo para conversar. Então, essa acolhida é muito importante, né? Quando a gente tem esse contato com a família, a gente pode orientar, olha, mãe, faz assim em casa, ou dessa forma que está acontecendo, não está funcionando, vamos tentar de outra forma, e as coisas fluem, né? Então, é aquela coisa, né, da escola, com a família, com a equipe multidisciplinar, também chamo, né, o ARIL, ou os profissionais do convênio, que atendem essa criança também, porque daí tudo isso eu coloco num plano de ação, chamo o professor da sala, o estagiário também, né, que chega para a gente, e tem todo esse preparo. Então, realmente, né, a escola ela tem que se preparar para receber essa criança. E uma dessas etapas é conhecer a mãe. E é isso aí, é muito importante mesmo. com certeza. Uhum. Muito bom. Eu tenho uma pergunta para você, Simone. Quando e como foi diagnosticado e quais as dificuldades enfrentadas nessa etapa? Então, Cláudia, o diagnóstico preciso do Felipe, né, veio mais ou menos com uns 7 anos de idade já, né? Ele não conseguiu, né? Muitos já foram feitas as tentativas e voltava a estaca zero, muitos anos assim. Então, foi um diagnóstico muito difícil, entendeu? E muito complicado, né? Então, ele foi diagnosticado em Salvador, né? Eu tive a oportunidade, né, de conhecer uma instituição grande e muito famosa no meio da medicina, né, que chama, né, o SARA, né, que tem sua sede em Brasília, onde o Felipe foi diagnosticado, né? E ele foi diagnosticado não com PC, né? Por incrível que pareça, o diagnóstico do PC dele como eu falei, era um diagnóstico um pouco, né,
só por necessidade, né? Ainda tinha aquela interrogação. Pois o Felipe começou a reagir, né? E não se enquadrava dentro das demandas, né? Que a doença, né? Necessitava, né? Lá para o PC. Além de não dar nunca nada, assim, tanto nos exames que ele fazia, não dava nada. Então, se viu, né? Vamos, né, fazer algo assim genético, né? Porque vamos partir para a parte da genética. E, infelizmente, né, quando parte para essa área da genética, é muito complicado. Essa foi uma das maiores dificuldades, né, Cláudia, respondendo que eu tive, pois a genética no Brasil, né, é muito caro, qualquer exame de genética, né, vai além. Então, um exame de cabeça ainda, uma coisa, um convênio cobre, outro. Cheguei a ponto de convênio nenhum cobrir, né, nenhum tipo de exame do Felipe. A parte genética foi quando eu fiz uma inscrição por celular mesmo, né, para o Felipe nessa instituição, o Sara, né, que eu também ouvia falar de outras mães, né? Eu comecei a ficar muito curiosa, né? Para saber o que meu filho tinha. Então, algo que me despertou, né? Ao buscar, né? Ao estudar e ao ter conhecimento, foi a curiosidade, né? Então, eu não me contentava. Então, aquele luto, quando passou, me deixou algo positivo. De eu não ter a minha limitação, eu não me limitar, não pôr limite na minha busca, né? Então, antes eu era muito limitada, agora eu sou uma pessoa que eu não tenho limite, né? Para buscar. Então, eu vi que, tipo, o Felipe só tem você, Simone, tem a minha família, eu tenho um apoio, sabe? Totalmente da minha família, só que eu que tenho que fazer as coisas pelo meu filho, a minha família toda está empregada, né? Cada um tem a sua vida. Então, eu me vi nessa situação, eu tenho que reagir. E a minha dificuldade foi ter que ter o conhecimento para tudo isso, né? Eram muitas portas na cara, muitas portas fechadas, eram muitos não. Eu tive que saber lidar com esses muitos não, exames muito caros, mas não é muito caro. Eu estou falando de coisa de 7.500, né? E ainda para ver se tem, não era certeza, né? Estou falando de exames que custa 10 mil, né? Para traçar uma genética. Então, eu estou falando de coisas caras, onde era órgãos municipais se negavam. Então, eu tive que ter conhecimento, né? Se eu não tivesse conhecimento para ir atrás dos direitos do meu filho, eu teria passado mais dificuldade ainda. Então, o que foi que eu fiz? O Felipe, ele foi diagnosticado, né, mais ou menos com seus 7 para 8 anos, né? Ele tem uma doença que chama ataxia. Essa doença tem várias modalidades, é a ataxia cerebelar, né, a do Felipe. Ela causa uma lesão, né, no funcionamento, né, onde tem o cérebro, e o cerebelo fica bem embaixo, né, do cérebro. Então, ela comanda, né, o equilíbrio e a coordenação, justamente o que o Felipe tem, né? É a falta de equilíbrio, porque o Felipe tem os movimentos, né, todos nas pernas, não tem problema na coluna, não falta nenhum osso, como fala, né? Não falta nada, mas ele tem a descoordenação, né? Ele tem a falta dela, na verdade, a falta de coordenação e equilíbrio. É o que impede do Felipe ficar em pé. Então, foi se percebendo, lógico, que ele tem a dificuldade dele, o atraso, né? Intelectual dele, que isso já entra em um outro parâmetro. O diagnóstico, né, que foi o mais grave, né, para começar a investigar tudo que o Felipe tinha, né, começou pela ataxia, né, e é uma doença rara, entendeu? No Brasil, geralmente, ela é degenerativa. No Brasil e no mundo, ela tem uma porcentagem mínima, né? De a cada, tipo, 10, uma criança nasce, né? Com ataxia. E o Felipe é um presente de Deus para mim, que ele foi um sortudo e agraciado por Deus. A doença dele não é degenerativa. Geralmente, essa doença é degenerativa, né? Não era para mim estar mais com o meu filho, né? Mas eu louvo a Deus porque eu estou com ele e ele tem
crescido, né, cada vez mais. Então, quando eu soube a gravidade da doença, eu falei, né, meu Deus, que sorte que eu tenho. Então, eu passei já a ter outra visão, né? Não era para mim estar mais. O médico foi, tipo assim, curto e grosso comigo, como diz o dito. Olha, mãe, essa doença era para estar aos 7, 8 anos, ele começar a degenerar até a morte. Mas foi quando a doença do Felipe, ele já nasceu na pior fase, entendeu? Então, ele já nasceu igual um boneco, molão, e ele veio ganhando, 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 ganhando. Então, tem médico que nunca viu, né, essa doença, né, crescer, e sim só degenerar. Então, nossa, quando o Felipe chegou nesse hospital, chamou a atenção do hospital inteiro. O hospital é uma cidade, né, praticamente. Então, ele chamou a atenção do hospital inteiro. Todos os profissionais queriam ver quem que era essa criança, né? E a cada vez que eu levava, uma vez por ano, o Felipe lá. Cada vez que eu levava, era uma novidade. Porque todo mundo, todos os profissionais ficavam ociosos para poder, né, saber como que ele está, como que esse menino está, né? Esse menino era para estar morto, né? Então, eu fui vendo que a minha dificuldade, na verdade, era um ponto muito mínimo, entendeu? Diante da grandeza que eu estava vivendo. Então, eu peguei a minha dificuldade, né? Então, eu falo, transformei em conhecimento, né? Que transformei em esperança. E aí, E ele é uma bênção de Deus, né? O Simone, e o nível intelectual dele, como que é? Então, o nível intelectual assim do Felipe seria assim, mais ou menos como uma criança de PC. Sim, seria. Pois assim, hoje estamos ainda em um laudo em aberto, né? Porque muito se acredita que o Felipe tem uma comorbidade, né? Na verdade, né? Que são várias outras doenças, né? Junta, né? Então, uma acaba, às vezes, atrapalhando o diagnóstico de outra, né? Então, como a ataxia veio mais forte, meio que demorou para poder se descobrir outras dificuldades que ele tinha, né? Como assim, a cognitiva, que é muito, né, muito forte, que às vezes achava que era até um PC, uma paralisia, né? Mas não chega, o Felipe não chega a ter o cognitivo totalmente comprometido. Ele consegue aprender, mas com uma certa lentidão. E, lógico, né, aquele velho ditado repetidamente, né, repetindo muitas vezes, né? Ele tem, sim, a dificuldade dele. Eu, como mãe, né, o médico nunca me deu uma porcentagem, né? Mas como mãe de 10, eu acho que o Felipe deve ter os seus 40%, 50%, entendeu? Do cognitivo, sim, comprometido. E vem junto com a parte física também, né, o motor dele, né, que isso também dificulta. Agora, sim, eu descobri que o Felipe, ele tem a parte, como eu falei para você, em algumas coisas muito comprometida e em outras bem avançada, né? Porque mesmo com toda a deficiência dele, ele consegue hoje se comunicar muito bem em jogos, né, de internet. A internet, principalmente para ele, é uma ferramenta que tem assim levado ele a grandes descobertas, entendeu? Onde uma criança que não tem um cognitivo assim bom, né, totalmente bom para ler, né, mas ele consegue se expressar na internet sem usar o áudio, né, para poder estar falando e então assim ele consegue muito bem ler coisas assim. Tem uma forma particular para isso, né? Acho que eles têm bem uma forma particular, não é só visual, né? Tipo, eu olho a figura e ali eu consigo identificar, né? Eu, como mãe, eu acredito que ele tem uma outra linguagem, entendeu? Pelo que eu tenho observado, não só a visual, né? Eu tenho observado umas outras que eu ainda não cheguei a uma conclusão, mas que eu vejo. Então, tem muito uma porcentagem,
mas eu sei que ele tem sim. E você E vê ele tem nele também visual. você observa nele, assim, algum esforço da parte dele em tentar andar, assim, se desenvolver, eu digo, Sim, nessa sim. parte? Ele Porque normalmente transmite essas isso para a crianças, gente. parece que elas são mais, assim, como que eu posso falar para você? É igual, vamos dar um exemplo assim, uma pessoa que não tem uma perna, no caso, vamos supor. Parece que elas são mais esforçadas do que a gente que tem todos os membros, né? Vamos se dizer Sim, assim. sim. Então, parece que É, essas pessoas, assim, elas tentam se esforçar mais, né? E ele já te passou, assim, ó, você já observou que ele tem se esforçado, ele tem se empenhado para ele tentar conseguir ele mesmo, assim, nessa parte. sim, sim. É como eu falo para você, é uma briga, né? O Felipe, quando eu falo, esse CID que ele carrega é uma briga constante, né? Entre como eu falei para você, o cognitivo dele entende que ele anda, que ele tem os Uhum. movimentos, mas que ele não anda por quê, né? Então, Sim, ele é uma constante briga dentro dele, né? No eu dele. sim, Eu sei como é que anda, mas eu não consigo andar, entendeu? sim, Então, é uma briga, porque ele entende, então ele fala, às vezes, ele é bem esforçado, cumpre as então, fisioterapia, só que também sim, ele cansa, é onde ah, ele traz as queixas dele, né? é, Ele apresenta as queixas dele, ai mãe, eu sei como que é andar, só que eu não consigo, entendeu? Então, sim, essas queixas dele, aí é onde, né, a gente entra, né, nosso papel, né, de mãe, ah, né, que é motivar ele para ele continuar, né, praticando, ele tem exercícios, né, que eu pratico com ele em casa, né, sim, constantemente, porque na pandemia foi tudo virtual, né, então a sim, gente é o esforço da mãe, a força da mãe que prevalece nesses momentos que todos estamos afastados, onde os profissionais dão as dicas e espera que a gente corresponda, né? sim, Que a gente execute em casa, mas ele tem muita boa vontade e ele tem muita vontade de andar, né? Então, uhum. muitas vezes Que bom, ele cansa também, né? cansa, com Eu certeza. também paro para entender ele porque ele cansa. É como eu falei para você, é aquela briga constante. Eu entendo como é andar, mas eu não ando por quê, né? Então, assim, o cognitivo dele tá bom, né? Não, às vezes não naquela expectativa que eu tinha, né? Sim, Mas é bom o cognitivo dele, ele entende o que é andar, né? Então, era isso a minha dificuldade. Às vezes, é o que você perguntou. Eu achava que o cognitivo dele tinha que corresponder à minha expectativa, né? É onde sim, a gente, né, acaba aprendendo com ele, porque eu aprendi com ele. Ele não tem, entendeu, que atender à minha expectativa. E eu, sim, sim, tenho que atender à expectativa dele. Né? Foi sim, onde eu aprendi que o cognitivo de uma pessoa, né, às vezes ela nem pouco vai importar diante da força de vontade, entendeu? Porque tem diversas formas de aprender, né? Onde a gente vai ter que usar técnicas, né? Perseverança, né? E muita força de vontade para atingir esse potencial no cognitivo de cada um. com Então, certeza. Muito bem. Olha, Simone, como só escutando aqui você falar, eu acho que a Camila, como professora do Felipe, tem muito orgulho de você, viu? e Tenho professora mesmo, minha, gente. pode ter, é a minha inspiração, né? Ela Ai, me mudou praticamente, né? Eu me inspirei muito nela para conseguir sair desse luto, né? Eu vi uma mulher forte que me deu um chacoalhão quando eu precisei, mas que me acolheu, entendeu? Ela não só me bateu e largou lá, ela me mostrou caminhos, né? Saídas, direções, e toda vez que eu precisei, que eu liguei, que eu não tinha onde correr, ela estava aí, né? Então, foi através dela que eu aceitei, porque não é fácil a gente aceitar,
sabe? Eu deixo aqui a minha essa palavra, sabe? Que eu sei que todas as mães passam por isso. Não é fácil aceitar. Não é fácil aceitar um conselho do meu irmão. Não é fácil aceitar um conselho nem da minha mãe, entendeu? Quando eu vivo nesse luto, é como se o mundo acabasse para mim, entendeu? Então não é fácil aceitar. Então a gente tem que ser muito forte para aceitar primeiro, entendeu? Para superar essa dificuldade e aí a gente deslancha, entendeu? Então a gente precisa de alguém para se espelhar. Nessas horas é que a gente vê que, como se diz, Deus não dá o fardo maior que a gente não possa carregar, né? Nessas horas, principalmente, que Deus manda os anjos para a gente. E a Camila foi um anjo para você. Pode ter certeza. E mais do que um anjo, né? Cláudia, você sabe que hoje a pedagogia ela é completa, né? É como a Camila citou, ela é completa. Se ela não fosse completa, ela não tinha me acolhido, né? Então, a pedagogia não é... Eu não vou só ensinar. Vocês estão formando agora, a gente está fazendo esse bate-papo super bom, super interessante, mas esse bate-papo, né, tem a ver com a nossa profissão, né? Então, nós não somos só, né, um pedagogo onde a gente se limita em sala de aula. Ela foi minha psicóloga, né? Ela foi minha conselheira, minha amiga, entendeu? Ela foi minha doutora, ela me diagnosticou, ela traçou meu perfil, ela me aconselhou, entendeu? E ela me acolheu e me deu solução, entendeu? Então, a pedagogia, ela vai além. Então, eu descobri isso. Eu achava assim, nossa, eu vou ter que voltar, né? Eu achava que eu estava assim, mas eu me enganei, eu não estava assim, entendeu? A pedagogia está assim, né? A pedagogia nos ensina, né? Desde o tratar dos nossos filhos ao nosso tratar, entendeu? Ao tratar o outro ser humano. Então, eu me despertei muito, entendeu? Uma junção a paixão dela, né, com as crianças especiais, eu falei, por que eu não posso, né? Entendeu? Quando você vê um profissional que tem amor à sua profissão e você se inspira nele, isso não tem preço, né? Isso não tem preço. Hoje ela não é só uma profissional para mim, hoje ela é minha amiga, ela sabe, né? Do coração, eu sou suspeita para falar, né? Porque ela me fez ter essa visão, né? Essa visão ampla do que é a pedagogia, né? E eu, como mãe, eu tinha aquele olharzinho, né? Mas, às vezes alguém me pergunta muito assim, Simone, mas eu preciso estudar pedagogia para estar mais ou menos, para pensar mais ou menos como você está? Não, ela não precisa estudar a pedagogia se não quiser, mas você precisa ter conhecimento. Eu preciso conhecer o meu filho melhor do que qualquer pessoa, melhor do que o médico. Não é porque eu sou mãe que eu vou chegar lá e dizer, doutor, meu filho tem ataxia. Sim, mãe, mas o que é? Olha, doutor, o meu filho tem um problema na coordenação motora e um desequilíbrio que se chama ataxia. É totalmente diferente. Então, eu vi que o conhecimento, ele abriu leques. E a minha dificuldade, ela foi começando a ser sanada, sabe? Assim, por todo o conhecimento que eu vim adquirindo. E eu não parei e não vou parar, viu? Eu pretendo seguir. Bom, eu fico assim, muito orgulhosa em saber de tudo isso. Agradeço o carinho imenso. Eu também te considero muito minha amiga. O Felipe, eu sempre falo, eu amo você como eu amo um sobrinho. Ele sabe disso, às vezes eu tenho que ser dura com ele, igual fui ontem, mas é para o bem dele, e ele sabe que é para o bem dele, ele sabe que eu tenho muito amor por ele, mas tem mães que já não têm todo esse seu desempenho, porque tem algumas que até a gente quer assim, proporcionar, né? Algumas coisas e elas, de repente, não desenvolvem, não tem aquela... Está preocupada com outras coisas naquele momento.
Cada um tem a sua necessidade, umas têm que suprir a necessidade do lar, de levar o provimento, de levar a provisão, outros têm que, né, outros também, bastante filhos. Eu entendo todas as coisas, e a Simone, ela aproveitou, né? Ela viu no luto uma oportunidade. Ela pegou aquele momento de dor, ela olhou para aquela dor e ela falou: está na hora de eu fazer alguma coisa com isso daqui. E ela percebeu que era a hora dela, né? Vamos aqui arregaçar as mangas. Felipe precisa de mim, eu preciso desenvolver isso, deu um despertar aqui no meu coração, e desde então ela se esforçou muito, né, para ela chegar aí onde ela chegou hoje. E eu tenho certeza, como eu falei para ela, que tem coisas grandes para vir por aí na vida da Simone, porque ela tem uma garra, ela tem muita força de vontade, ela é bem assim, esclarecida, ela busca mesmo. Essa mulher já aprontou muita coisa lá na escola, ela levou lá a vaga dos especiais, ela correu, né, atrás de direitos, ela levou o Felipe para a Bahia, ela levou o Felipe para Mojimirim fazer um tratamento excelente na Luci Montoro. Ela é uma mãe que resolveu pegar e falar assim: peraí, eu não sou a vítima mais desse negócio. A época do luto acabou. Agora é hora de eu ser a protagonista e fazer com que o meu filho seja um grande homem, apesar de todas essas dificuldades, né? E que ele seja um menino feliz, que ele seja um menino que aproveite todas as oportunidades da vida, e ela foi atrás. Então, eu tenho assim, muita admiração por ela, como mãe, como amiga e como colega de trabalho. Então, assim, porque às vezes a gente, como eu quis dizer no começo, às vezes a gente planta sementinha, mas cada um faz da sementinha, né? Dá um destino para ela. E todo destino que a pessoa faz com a sementinha é compreensível, né? Existem várias fases, momentos, situações, e cada família está inserida, né, num contexto, mas ela soube dar assim um destino bom para essa sementinha. E eu fico assim muito feliz, eu tenho muito orgulho dessa mãe. Viu? Parabéns, Simone. E muito obrigada, viu? Imagina. Posso fazer a quarta pergunta, Simone? Pode. Como você dá conta de trabalhar e cuidar do seu filho especial, já que assume uma rotina como mãe e pai do seu filho? É uma pergunta, é uma pergunta complicada, é uma resposta complicada, mas a resposta é simples, na verdade. Por que que é simples, né? Eu falo assim: eu não dou conta. Eu não dou conta. Aí quando os outros olham para mim e falam: não, como assim? Você não dá conta? Não, eu não dou. Eu sou imperfeita, eu choro, eu deixo a desejar, e eu não sou um robô, né? A rotina é uma rotina dupla, é uma rotina tripla. Meu filho precisa de mim, antes era 100%, digamos que agora 90%. Só abaixou, né? Só nessa casa aí abaixou pouco, né? Então eu falo assim: é o meu mundo, eu vivo em torno dele. Então, como que eu dou conta, né? Então, quer dizer, eu não dou, gente, eu não dou conta, né? Mas uma coisa é simples, né? Eu procuro levar uma vida, né, com rotina, né, baseada nisso, né, numa rotina em prioridades, né? Aí, então, é onde dá certo. O que é prioridade, o que é rotina? Então, a gente separa para conseguir conciliar o tempo, porque senão a gente não dá conta, né? Eu não dou conta da minha própria vida. Como que eu dou conta de trabalhar, estudar em um filho especial? Não, gente, eu não dou conta, né? Mas a gente vai separando. O que existe é organização. É como eu falei, o que é prioridade, Simone? A prioridade é a alimentação do meu filho, a educação do meu filho, o bem-estar do meu filho, entendeu?
as fisioterapia dele e a minha sanidade mental também. Isso é prioridade, né? Agora, o que é, né? Deixa eu ver, prioridades, né? E o que dá para você organizar? O que dá para me organizar? É um horário de trabalho, apesar do horário também ser prioridade na minha vida. Mas como que eu dou prioridade ao meu trabalho se o meu filho, né, ficar a desejar? Então, quer dizer que ele é prioridade antes do trabalho. Eu preciso do trabalho para viver. Então, aí essa parte a gente organiza, né? Então, a gente pega a prioridade e organiza para se tornar, né, prioridade e organização. Então, a gente, né, basicamente não dá conta. A gente leva uma vida com rotina, organização, prioridade, né, e o que está em primeiro, segundo lugar. E a gente faz planilhas para se organizar, porque só assim a gente vai conseguir, né, obter um resultado, né, mais assim produtivo, né? Mas essa é a verdade, que às vezes a gente não aceita. Ah, não, Simone, ai, você anda assim, toda isso. Não, não, gente, eu choro, né? E eu choro bastante, eu falo que eu não vou dar conta também, né? A gente é assim, eu falo assim, não dou conta, né? A gente se organiza. Então, aí eu passo a minha rotina, como que funciona? Então, vai ter dias que a rotina vai funcionar, entendeu? Então, a gente tem que ter todo esse esquema em mente, né? Que vai ter um dia que a gente vai vivendo, né, de organizações na nossa vida, né? Porque eu não dou conta de viver a minha vida, meu filho tem 10 anos, viver a minha e a dele tudo junto. Não tem, o ser humano, cada um tem a sua vida. Então, aí a gente vai... E é isso que eu trago para dentro da minha casa, né? Organização e prioridade. É isso aí. E tudo vai se encaixando e dando certo, né? É. Simone, eu vou te fazer mais uma pergunta, tá? Como você lida com o preconceito e como você instrui e prepara o seu filho Felipe para esse assunto? Gente, infelizmente essa é uma pergunta, né, onde você toca na parte triste, né, minha como mãe, como ser humano, né? Eu acho que, num conjunto, isso toca na sociedade, né? O preconceito está aí, entendeu? As nossas crianças especiais, crianças, adultos, entendeu? Sofrem isso diariamente, entendeu? E outras classes sociais e também cor de pele. Então, é um assunto muito complexo. Eu tento trazer dentro do que meu filho entenda, né, esse assunto o mais suave, mas também o compreensível, né, que eu possa passar para ele. É uma criança de 10 anos, né, com um atraso que ele tem, com a inocência que ele tem, né, ele não vai nunca compreender a dimensão do que é um preconceito, né? E às vezes eu nem quero que entenda, mas a minha obrigação é saber lidar com isso, porque essa hora chega, vai chegar, já chegou, entendeu? Então, essa é a minha condição como mãe. E, né, o preconceito é algo assim desnecessário, né? Quando a gente vê falar assim, eu particularmente, eu penso assim, ai, pessoa que tem preconceito é uma pessoa desinformada. Do meu ponto de vista, é alguém que não tem informação, né? É uma pessoa ignorante, entendeu? Então, essa pessoa, ela se recusa a ter conhecimento. Ela não tem conhecimento, né? Se eu estou com preconceito com algo, é porque eu não tenho conhecimento. A partir do momento que eu tenho conhecimento, eu vou ter empatia e eu vou ter entendimento. Eu vou entender, pôr no lugar de alguém. Então, eu lido com isso com o Felipe. Eu sempre falo para ele assim, filho, o preconceito é um bichinho defeituoso, onde vem, implanta no nosso coração e causa o desamor, né? Então, quando você vê uma pessoa preconceituosa, ela não tem amor. E isso sim é contagioso. Agora, a doença não é contagiosa. O que você tem não é contagioso, o que seu colega tem não é contagioso. Mas a falta de amor é. Se você ficar perto, você vai pegar. E a falta de amor, o médico não cura,
Então, eu costumo usar uma linguagem fácil para ele, né? Eu tive muitos exemplos assim, que eu presenciei e lidei com isso, né? Como que eu vou lidar? Às vezes eu poderia, né? Eu, na minha condição de mãe, eu fiquei irada, né? Quando eu sofri o meu primeiro preconceito com o meu filho, porque não anda, né? Eu levei ele na escola e de repente uma mãe, a criança veio brincar com o Felipe e a mãe tirou a criança e pediu para desencostar dele. E eu vi aquilo e falei, nossa, né? Mas eu já estava preparada. Por isso que eu falo para você, o preconceito é falta de conhecimento. Mas ele não me abateu porque eu tive conhecimento. E quando ela tirou o filho dela de perto do Felipe, né? Com aquele intuito, sai daí para você me pegar. É como se fosse algo contagioso, né? Eu olhei para o Felipe e falei, filho, cuidado para você não pegar a doença dessa moça. Porque a doença dela é contagiosa. A doença dela, só Deus pode curar. É a falta de amor. A sua, você não tem nada. Aí ela olhou para mim, ficou com vergonha da atitude dela. Ela ficou, entendeu? Eu falei, por mais que o seu filho queira brincar com o meu, entendeu? A sua doença, entendeu? Contagia ele, entendeu? Por quê? Porque quem tem essa doença somos adultos desinformados. A criança é muito inocente para ter esse tipo. Eu falo que é uma doença, o preconceito é uma doença, é uma ignorância grande, né? Tamanha a desinformação que você passa a ter esse estilo de vida preconceituoso, entendeu? Então, eu lido com esse tipo de preconceito da melhor maneira. Eu explico sempre para o meu filho que ela é uma falta de amor, né? E a pessoa que sofre dessa doença, ela é contagiosa e ela precisa ser instruída para que essa doença saia. Então, é só Jesus. Muito bem, Simone, parabéns. Simone, o que o seu filho Felipe lhe ensinou? Então, o Felipe, né, na verdade, ele me ensinou que a vida, né, não é só acordar, levantar, comer, trabalhar, dormir, né? O Felipe me mostrou o verdadeiro sentido, né, da vida, né? O que significa a palavra amor, né? O Felipe me ensinou que o amor incondicional é até um pouco além, né? Que com amor nós somos capazes de realizar tudo, né? E ele com tão pouco, né? É tão feliz, né? Por que que eu, com tudo, né? Eu penso assim, o Senhor me deu uma cabeça boa, né? E eu reclamava que eu não aguentava, né? E olhando para ele, ele sorria cada manhã para mim, né? Com aquela inocência, com aquela vitalidade. Então, o Felipe me trouxe vida. O Felipe me ensinou que viver, né, é sim o bem mais precioso que nós temos e que o amor é transformador. Hoje ele transformou a minha vida, né? Eu não imagino, né? Fala assim, ai, o ar que eu respiro, né? O ar que eu respiro, né, é o meu filho, é o amor que eu tenho por ele, né? O amor me faz ter vontade de ir adiante, né? De passar para pessoas, né? O Felipe me ensinou a amar de verdade, porque a gente olha a palavra amor e a gente fala assim, amor, né? Mas não é essa palavrinha amor, é amor, né? Ela sai de dentro, né? Ela sai como um vulcão, né? Em erupção, né? Ela emerge, né? Uma grandeza, né? Então essa grandeza hoje eu vivo, esse amor eu quero passar, eu quero que transmitir o que eu sei, né? Então eu eu vivo, né, esse amor com ele. Quando eu vejo ele crescer, esse amor dentro de mim cresce. Quando eu vejo que algo que eu ensinei funcionou, ou às vezes nem funcionou, entendeu? Mas o que prevalece dentro de mim é o que ele me ensinou. É o amor, sabe? Como que um ser, né, tão pequeno
com poucas propriedades, é tão feliz, né? E eu, né, minhas 2 mãos, as pernas, ando, né? Posso me locomover para todo lugar, né? E não sentia isso, né? Por que que eu não sentia isso? Então eu me questiono, né? Nossa, porque eu não vivia o amor, né? Então Felipe trouxe para mim, né, o verdadeiro sentido do amor, né? Hoje, né, eu tenho uma família abençoada, né? Venho de uma família de guerreiras, né? Também, né? Que sempre superou suas limitações, né? Mas o Felipe veio limitado, né? E aí, quando a pessoa vem limitada, né? O que que resta para você? Vai lhe restar o amor, entendeu? O amor para você superar as limitações, né? Para você fazer florescer, para que outras pessoas olhem e identifiquem, nossa, eu quero ser assim, né? Eu vou fazer assim também. Então, eu acho que o amor é a palavra-chave, né? Que nós, como seres humanos, né, precisamos aplicar em tudo que vivemos, né? Não é fácil, não é, viu? Mas ela está aí, o amor está aí, é para a gente usar, é para a gente aplicar, é para a gente conhecer e é para a gente viver. Então, eu vivo com amor. Hoje eu posso dizer para você isso, né? O Felipe, quando eu olho para ele, eu falo assim, ele é o amor, né? Mesmo que eu esteja brava, ele é o amor. Mesmo que ele me faça chorar, ele é o amor, entendeu? Então eu não vejo outra palavra para encaixar nele, entendeu? Tudo que eu olho nele, eu falo, gente, como Deus é maravilhoso, né? É o amor da minha vida, né? Ele é o amor, é a parte boa, assim, que tem dentro de mim, né? Onde eu posso respirar e falar assim, nossa, né? Eu vivo isso, né? Então é isso, menina. Ah, muito lindo isso. Ele me ensinou a amar. Ai, que bonito. Muito bonito, Simone. Obrigada. Simone, qual conselho você pode dar para outras mães que, assim como você, passa por tudo isso? Então, Renata, meninas, o conselho que eu posso dar para outra mãe, entendeu? Que ainda está vivendo o seu luto, é que nesse momento de luto, você vai precisar se apegar a alguma coisa. Então, não se apega ao cobertor, né? Vai lá na internet, pesquisa sobre o que seu filho tem, né? Isso vai começar a fazer diferença no seu luto. Você vai começar a sair dele com conhecimento, porque não tem outra alternativa no seu conhecimento. Quando a gente fala que o conhecimento ele rompe barreiras, entendeu? O conhecimento é a chave para eu continuar, para você continuar, entendeu? Então, assim, sem ele, eu como mãe, eu não podia fazer nada, né? Quem sou eu para chegar como mãe, meu filho precisa, né, de uma cadeira de rodas, como já precisou. E alguém olhar para mim, precisa? Tem gente que precisa de comer, não está comendo. Mas quando eu chego com conhecimento e eu falo, olha, eu estou solicitando esta cadeira de rodas, porque o meu filho tem direito, está lá em lei, entendeu? Eu tenho conhecimento para fazer isso. Então, as leis estão aí, meninas. Então, eu dou esse conselho para a mãe, no seu momento de luto, aproveita para conhecer, entendeu? Aprofunde você no seu luto e no conhecimento. Quando você sair dele, você vai ter essa arma que vai te fazer seguir em frente, né? E isso vai resolver, entendeu? Isso vai melhorar a questão que você está vivendo, entendeu? Isso vai te fazer, vai trazer um benefício grande, né, para você. Isso vai te tirar desse luto, entendeu? E eu costumo dizer assim, meninas, citar uma frase para a mãe, né? Do Legião Urbana, quem acredita sempre alcança. Então eu deixo aí, né, para todas as mamães, que assim como eu, vim de família pobre, humilde, entendeu? E não tive oportunidades, né, de estudo, mas
com conhecimento a gente fez as oportunidades, a gente conseguiu batalhar, entendeu? A gente traz conhecimento hoje em dia, né? Não só recebe, a gente traz também, né? E é isso aí. Sempre tenha fé e vá adiante. O conhecimento é a palavra que eu deixo, né, para as mães hoje, porque através deles vai transformar a vida delas, como transformou a minha. E é isso, meninas. Muito obrigada. Nós que agradecemos, viu, Simone? Obrigada por tudo. Agora, nós vamos passar a palavra para nossa amiga Camila, professora do Felipe, na escola do Cídia, falar um pouquinho do seu desenvolvimento na escola. Bom, não tem como a gente não ficar emocionada com as palavras, né, de força dessa mãe, Não, de não uma tem, mãe. Camila. Eu estou aqui tentando me segurar, mas não tem jeito. É verdade, gente. Não tem como a gente não se emocionar, não tentar assim se colocar no lugar, imaginar, né, muitas coisas assim. E eu sim me sinto muito privilegiada por fazer parte, né, da vida do Felipe. Felipe chegou na escola bem pequenininho, no primeiro ano. De princípio, eu soube que ele não teria muitas necessidades, que ele era só cadeirante. Porém, as coisas assim foram conforme ele foi sendo avaliado. Ele tinha também um cuidador maravilhoso, que é o André. O André ficou com ele 2 anos, fez um trabalho lindo, perfeito como cuidador, estagiário lá na escola. E aos poucos, conforme o Felipe foi sendo avaliado, conforme o Felipe a gente foi se achegando, né, convivendo com ele, a gente percebeu que ele não estava assim na época de ser alfabetizado no primeiro ano, né? Foi necessário que a gente voltasse nos conceitos, nas cores, nas formas, o desfraude também foi necessário. Então, foi um caminho, antes da alfabetização, os pré-requisitos que precisavam, né, acontecer ali com ele, a socialização, a linguagem. Então, nós, assim, paramos e refletimos, não, espera aí, para o Felipe acompanhar o primeiro ano, ele precisa primeiro de algumas coisas, de alguns ajustes. E aí nós começamos a fazer um trabalho bem legal, bem diferente. Na época, ele tinha uma cadeira de rodas assim emprestada do hospital. Depois ele ganhou uma numa doação que também não era adequada para ele, né? E nós assim não tínhamos muito material na escola. A escola foi adquirindo a mesa para ele apropriada, os materiais, a prancha, a lupa, porque o Felipe ele tem um problema de visão, né? Ele tem a baixa visão, precisou uma época ele usar um tampão num dos olhos para poder estimular o outro olho. Então, o Felipe ele tem também muita dificuldade motora, na pega do lápis, na escrita. Foi necessário fazer bastante coisa ali para estimular no Felipe. E também ele tem alguns traços, né, que alguns profissionais acham que ele tem alguma coisa de autismo, além, né, da deficiência física, a intelectual, como a Simone mencionou anteriormente, esse atraso, né, que na parte acadêmica, que faz assim ele ter um atraso na língua portuguesa, na matemática e na compreensão dos conteúdos escolares. Mas, em contrapartida, nós vemos aí um grande desenvolvimento na linguagem, não a linguagem assim dos fonemas, que ele ainda tem algumas falhas aí, né, na pronúncia, porém ele fala assim, ele tem um desenvolvimento, um desempenho tão legal, porque ele observa as coisas do ambiente, ele observa a fala de alguém, ele entende tudo. E assim, é incrível como ele dá uma resposta bem colocada,
que nos surpreende muito em diversos momentos, né? Então, a Dani fez uma pergunta lá no início, de repente uma criança tem uma dificuldade de visão, mas ela é super ótima ali na audição. Então, algum sentido dela sempre vai se sobressair. E, no caso, a linguagem do Felipe, a compreensão de mundo do Felipe, é uma coisa que ele se sobressai até em relação a muitas crianças, entendeu? É muito legal a gente poder observar que, diante de tantas dificuldades de uma criança, existem algo que, de repente, ele esteja até mais avançado do que muitas crianças da faixa etária dele, porque é incrível como ele tem o poder de transformar uma fala, o poder de compreender uma coisa e dar uma resposta assim, bem cabível. Então, no decorrer de todo esse tempo, o Felipe foi nos dando assim a vitória, a glória de acompanhar ele sendo desfraudado, ele evoluindo, ganhou a cadeira de roda sob medida e ele utiliza ela sozinho, manuseia materiais escolares, ou alfabetização através do notebook da escola, ali ele digitou, ele fez bastante coisa. Então, gente, assim, a evolução é muito grande, né? E, assim, não tem um responsável, né? Eu não atribuo isso a um responsável, e sim a todo o conjunto, principalmente a força de vontade do Felipe, da mãe dele, da equipe escolar toda, que todo mundo na escola ama esse menino, desde as meninas da cozinha. Ele foi à tarde, né? À tarde, como é o período do contraturno, que ele vai comigo, ele não ele não come a merenda. Mas já falaram da cozinha. Por que você não avisou a mim que o Felipe estava aqui? Ele podia comer merenda, ele podia vir aqui. Então, assim, ele é muito querido, ele é muito amado por todo mundo. Ele foi super bem, assim, acolhido. Ele fica muito conversando com todos, ele passa de sala em sala. Olha que legal. Quando ele vai para a sala de recursos, quem conhece a escola do Cídia sabe que a sala de recursos é uma das últimas do corredor. Ele passa, ele diz boa tarde, ele mexe com todo mundo, de sala em sala. Oi, tia Rosa. Oi, tio. Oi, aí. Ele vai, assim, mexendo com todo mundo no corredor. E, assim, a socialização dele é maravilhosa. Ele escolhe também, né? Tem pessoas que ele opta por não ter um relacionamento, todos nós somos assim, né? Escolhe alguns para se relacionar melhor. E, assim, é muito legal como tudo isso fluiu bem, né? Durante todos esses anos. Hoje ele está no 5º ano. Infelizmente, ele vai embora o ano que vem, né, para o estado. Eu já estou até pensando nisso, porque a gente, assim, quer que ele vá embora preparado para um futuro, para a vida dele. A gente procurou ensinar não só a parte escolar, né, a parte do futuro, da vida dele. E quando ele for para outra escola, porque o mundo está ali, ó, de braços abertos para o Felipe, as oportunidades virão, ele vai se colocar no mercado de trabalho, eu tenho certeza, e vai, assim, quando ele for, ele vai, acredito eu, estar, assim, mais preparado, né, para poder seguir o caminho dele, e assim, é com muito orgulho que eu me sinto, assim, de fazer parte dessa história linda do Felipe, de poder ser a professora dele, de poder conhecer, assim, um pouco ele, e eu aprendi muito, gente, talvez eu tenha aprendido muito mais com o Felipe do que o Felipe aprendeu comigo, porque, gente, eu aprendi muito com ele, aprendi a ser um ser humano melhor,
Eu aprendi a ser uma professora melhor, aprendi muito a ter mais paciência em muitos momentos. Ele trouxe lições que eu vou levar para a minha vida. E eu poderia ficar aqui falando sobre lição, sobre currículo adaptado, isso dá uma mais live aí, assunto bastante, mas é como a Simone pegou, né, esse assunto, e como nós conversamos sempre, né, existe tanta metodologia hoje, às vezes a gente estuda tanto, e é muito importante a gente estudar, porque é através disso que a gente vai escolher o melhor caminho para a nossa criança. Mas, gente, a resposta está dentro da criança. É só você procurar nela que vocês vão encontrar muita coisa. Que às vezes tem muitos colegas que falam, Camila, como que eu vou agir? O que eu vou fazer com essa criança? Eu não sei. E a resposta, muitas vezes, está na criança, porque quando a gente convive com ela, olha para ela no olho, não é olhar, é olhar no olho, olhar na alma dessa criança, sentar ali, conversar e ver, olha, ela tem essa dificuldade. A partir do momento que a gente começa a ver as dificuldades, a gente já começa a entrar com um plano de ação para poder vencer essas dificuldades, essas barreiras, mas a gente precisa olhar, né? Olhar, sentir e amar, porque é como tudo isso que a gente ouviu hoje, né? Foi muito lindo, foi um momento assim que é para a gente pensar as nossas práticas, né, profissionais, práticas pedagógicas, e também para a gente analisar a nossa vida, porque muitas vezes a gente não é grato por tudo que a gente tem. E uma criança, né, com limitações, ter um coração tão maravilhoso e olhar e sorrir, né, como a mãe falou anteriormente, com muito amor, com muita alegria. Então é isso, gente. Eu acho que por hoje a Simone já falou tudo. Eu gostei muito, estou muito feliz de poder participar mais uma vez dessa live com vocês. E eu acho que, sei lá, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que eu possa acrescentar? Porque, por mim, eu já acho que a Simone disse tudo e a mensagem é essa. Camila, nós não temos palavras para agradecer a você, né? A Simone, sua história de vida é muito linda, muito emocionante. Você é uma mulher batalhadora, você é uma guerreira, porque você venceu e está vencendo os seus obstáculos com o Felipe. Para nós, como mãe, é um grande ensinamento, é muito emocionante. Agradecemos de coração a você e a Camila. Muito obrigada, você e a Camila. Eu que agradeço também por vocês sempre lembrar, né? É bom a gente saber que tem pessoas que olham para a gente, né? Às vezes a gente tem dias difíceis também, e tem sempre ali alguém observando o seu trabalho e pensando, nossa, que legal, né? Dá para a gente falar sobre isso, dá para a gente se espelhar nessa pessoa, e eu fico, assim, muito feliz e muito honrada por isso, viu? Você pode ter certeza, Camila, você tem muitas admiradoras, viu, no seu trabalho, muitas mesmo. Sim, mesmo. Obrigada, viu? Imagina. Obrigada, gente. Tenha uma boa noite. Obrigada. E até as próximas lives, se Deus quiser. Sim, boa noite, meninas. Amém. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.